o Conselho Federal de Medicina, outro assunto polêmico, hein? Acho que a grande maioria deve estar aplaudindo o Conselho Federal, o CFM, né? Que é o Conselho Federal de Medicina. Pois bem, o Conselho Federal de Medicina cassou finalmente o registro daquele monstro chamado Leandro Boldrini. Ele que foi condenado por planejar, idealizar a morte do próprio filho, o menino Bernardo, de 11 anos, na região noroeste do estado, lá no ano de 2014. A reportagem é da Eduarda Wisniewski. Em uma decisão inédita, o Ministério Público do Rio Grande do Sul atuou nos conselhos de medicina. O processo ético disciplinar contou com 25 conselheiros que votaram de maneira unânime para a cassação do registro médico de Leandro Boldrini. Atualmente, Boldrini cumpre pena no regime semiaberto. Ele foi condenado a 31 anos de prisão pela morte do filho Bernardo Boldrini, que aconteceu em 2014. Em novembro de 2023, ele já havia sido julgado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e absolvido. Dessa forma, desde a morte do filho, Boldrini estava apto a atuar como médico. Após essa decisão, o MP aqui do estado recorreu ao Conselho Federal de Medicina, pedindo a abertura de um processo ético disciplinar. Com isso, o Tribunal Superior de Ética Médica acatou o pedido e decidiu pela cassação nesta terça-feira. Vou repetir o que eu falei na manchete do programa. Foi uma das manchetes. O que o CREMES deixou de fazer, e foi vergonhosa a decisão do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Na época, inclusive, eu discuti respeitosamente com o atual presidente do CREMERS, inclusive é um dos melhores cirurgiões bariátricos do país, que é o doutor Eduardo Trindade. Ele é fenomenal, como profissional, não tenho o que falar, só tenho elogios. Só elogios, assim como também em outras ações do CREMERS eu só tenho elogios. Agora, eu lembro muito bem, que eu discuti ao vivo, ele via fone, eu aqui no estúdio, sobre essa questão aí de manter o registro regular desse vagabundo, desse canalha, dessa criatura dantesca chamada Leandro Boldrini. Porque qual foi o argumento do CREMERS, de acordo com o doutor Trindade na época? Ele ficou bravo, inclusive, comigo. Eu tinha, olha, não ia nem falar sobre isso, mas acho que não tem problema nenhum. Eu tinha até cirurgia bariátrica marcada com ele, mas não foi por causa disso que eu não fiz, né? Foi porque uma das especialistas aí do laudo não autorizou. Mas eu iria operar com ele, para você ter uma ideia, a minha confiança, a confiança que eu tenho nele como profissional da medicina. Mas na época o doutor Trindade disse o quê? O crime não teve relação com o fato dele ser médico. Como não teve, meu Deus do céu? De onde saiu o midazolam, que foi a substância que matou o pequeno Bernardo? De onde saiu? Saiu do consultório desse cretino aí, desse vagabundo que você está vendo nas imagens. Saiu do consultório dele, através da companheira dele, a tal da Kelly, aquela que era a companheira dele. Nem sei se os dois permanecem juntos, porque ela está em cana. Ele já está em regime semiaberto. Esse canalha, vagabundo. E aí eu falei, doutor, mas de onde saiu o midazolam? O doutor se exaltou, o doutor Trindade, presidente do CREMERS, se exaltou na época, tudo. E agora, felizmente, o Conselho Federal de Medicina corrigiu o que eu considero um dos maiores erros da história do CREMERS. Que foi, o CREMERS manteve o registro dele, absolveu o Leandro Boldrini, mantendo o registro dele como médico, e agora o Conselho Federal de Medicina cassou definitivamente o registro desse canalha. Uma pessoa, gente, pelo amor de Deus, uma pessoa, que idealiza, que ele não só planejou a morte do filho, ele torturou o menino Bernardo. E você sabe que eu conversei com alguns especialistas, e esses especialistas me disseram que pelos vídeos, nós não temos os vídeos, Sérgio? Para colocar, seria importante colocar os vídeos da época do menino Bernardo, que era torturado psicologicamente pela Graciele, que é a Kelly, era companheira desse traste, desse estrume humano, e por ele. Ele era torturado psicologicamente, ele provocava o menino, Ele trancava o menino, deixava o menino trancado no quarto ou para fora de casa. O menino passava frio.
temperaturas baixíssimas lá em Três Passos, na época do inverno, logicamente, né? Termômetro lá embaixo, o menino, né, ele era acolhido por pessoas que não tinham nenhum laço parentesco com ele. Ninguém lá, todo mundo, a cidade inteira também sabia do que acontecia com ele. E parte da cidade, parte da sociedade de Três Passos foi omissa. E a omissão resultou na morte, no assassinato desse anjo chamado Bernardo. Agora, é lamentável, né? Lamentável que o CREMERS fez em 2023, quando manteve o registro, mas felizmente agora houve essa correção por parte do Conselho Federal de Medicina. Vamos aplaudir o CFM aí, meu povo? Vamos lá, maestro. Vamos aplaudir aí a decisão do Conselho Federal de Medicina. Esse traste, esse vagabundo, esse canalha aí, ó. O cara torturou. Só para, né, para recuperar o que eu estava falando, conversei com vários especialistas com relação a crianças atípicas, e eu não sei, não, é que agora não tem como provar mais nada, né? Mas eu não sei não se o Bernardo, ele não era uma criança atípica, uma criança autista. Eu não sei não. Ele tinha algumas características, né? Comportamentos rígidos, né? E ele era tratado assim como nada por essa criatura que a gente está vendo aí nas imagens, na época do julgamento. Né? Por ele era tratado, e ele amava o pai, sabia? Ele amava o pai, amava, queria ser médico também, já tinha perdido a mãe, né? De uma forma que oficialmente foi um suicídio, mas ele tinha na figura paterna, ele queria ser igual ao pai, mas infelizmente quem deveria protegê-lo fez o contrário, né? Ele e aquela outra desgranhenta também, aquela vagabunda da Graciele, acabaram matando, junto com a Edelvânia, com o irmão da Edelvânia, todo mundo já sabe a história, acabaram matando a criança com midazolam, que é uma substância que só médicos profissionais de saúde têm acesso. Só médicos. Só médico. A Graciele, a Kelly, pegou lá do consultório, né, do companheiro dela, desse vagabundo que a gente está mostrando aí, pegou lá o midazolam no consultório do companheiro para matar o menino. E depois foi enterrado meio vivo, meio morto, naquela cova rasa em Frederico Westphalen. Olha, eu me revolto muito na época, né, a cobertura que eu fiz ainda apresentando um outro programa, numa outra emissora, e não tem como ficar isento de sentimento, não tem. Bom, premissa do bom jornalismo, né? Tem nota da defesa do Leandro Boldrini. A nota diz o seguinte, ó. A defesa de Leandro Boldrini informa que não vai se manifestar sobre a decisão porque o processo está sujeito a sigilo, mas que vai analisar o acórdão para, junto do Leandro, decidir se apresentam recurso ou não. Será que vão ter coragem ainda de apresentar recurso? Ah, vai, né? Vão, né? Ah, vão. Né? Ô, meu querido Chiclé, por favor, coloca agora no telão aqui atrás de mim o nosso querido parceiro, repórter Fabrício Minucci, da Rádio Mimbuí, lá de Santa Maria. O Fabrício que semana passada, né, que esteve com a gente falando do calor, que pelo amor de Deus, 40 e levar paulada lá em Santa Maria. O Leandro Boldrini, por que a gente chamou o Fabrício? O Fabrício Minucci da Rádio Mimbuí, parceirona aqui da Band RS. Porque o Leandro Boldrini está cumprindo a pena dele, semiaberto, lá em Santa Maria. E ele estava trabalhando no Hospital Universitário de Santa Maria. Ele apareceu hoje para trabalhar, meu querido Fabrício Minucci. Boa tarde, seja bem-vindo novamente. Muito boa tarde, Mota. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, eu entrei em contato hoje com a assessoria da direção do Hospital Universitário de Santa Maria, o USM, que é um hospital que pertence à EBSER. E a resposta que nos deram é de que a instituição ainda não foi notificada, formalizada, oficiada, informada oficialmente com relação à decisão do Conselho Federal de Medicina e que, portanto, só irá tomar alguma atitude, só irá se manifestar assim que for informada a respeito dessa nova situação pelo Conselho Regional de Medicina, que precisa também ser noticiado, informado pelo Conselho Federal de Medicina. O Leandro Boldrini, ele passou em concurso realizado no Hospital Universitário de Santa Maria via EBSER, né? Via Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e ele é médico residente do Hospital Universitário de Santa Maria.
Pergunta que você fez inicialmente. Leandro Boldrini apareceu para trabalhar hoje, de acordo com a sessão da assessoria da direção do Hospital Universitário, ele não apareceu hoje. Também não informaram se ele estava na escala hoje pela manhã, mas oficialmente ele continua com o seu vínculo normal junto ao Hospital Universitário, ele continua na escala, ele continua sendo médico residente do Hospital Universitário, até que o Hospital Universitário seja formalizado, noticiado formalmente sobre essa decisão do Conselho Federal de Medicina, que decidiu por cassar o registro de médico do Leandro Boldrini Mota. Eu acredito que não vai demorar muito para que isso aconteça, né? A oficialização, ou seja, a notificação do Hospital Universitário de Santa Maria sobre a decisão do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Tomara que, né, esse aviso, essa notificação, esse aviso formal aconteça o mais rápido possível, porque os pacientes do Hospital Universitário lá de Santa Maria, né, não merecem. Imagina, você sabe que eu fiquei sabendo que teve uma pessoa que chegou para ser atendida e quando chegou no consultório e olhou para a cara do Leandro Boldrini, levantou e foi embora, mesmo estando doente. Se recusou a ser atendida por ele. E também quando ele estava, parece que ele estava tendo aulas, né? Aulas de, não sei se graduação, pós-graduação ou doutorado, alguma coisa nesse sentido, que ele chegava na sala de aula, os outros alunos todos levantavam e saíam. E olha, me desculpe, eles estão certos. Conviver com uma aberração como essa, conviver com uma criatura que fez o que fez com o próprio filho, não dá mesmo, realmente não dá, né? Mais uma vez aí parabenizando o Conselho Federal de Medicina que corrigiu um erro terrível por parte do CREMERS, que tem sede aqui na capital. Mais algum detalhe, Fabrício? Olha, tivemos hoje uma operação